Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Eu honro, agradeço a sua presença, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. E no vídeo de hoje, que na verdade vai ser uma aula sobre expansão de consciência, sobre mudança de vida, sobre a verdadeira transformação, que estamos aqui para experimentar. E esse vídeo é para você que talvez anda com ansiedade, talvez anda buscando alguma transformação de vida, mas precisa entender por todas qual que é a verdadeira mudança que pode acontecer e que você está aqui para experienciar. Estamos passando por um momento de transição, de mudança. Esse momento sempre existiu, na verdade, não é nenhuma novidade. Ele existiu desde a época de Jesus, mas nos dias de hoje e realmente na atualidade, existem grandes possibilidades, ou seja, a informação, o conhecimento e o acesso a uma nova consciência está muito próximo. Desde 2021 eu compartilho nas redes sociais a minha mudança de vida com o autoconhecimento, com a expansão de consciência. E estamos vivendo, já durante um bom tempo, esse processo de despertar. Ou seja, no planeta onde você está, no momento que você está vivendo, todas as coisas colaboram e estão aí para ajudar você a despertar, a você se sentir mais vivo, mais viva, a você sentir a energia do próprio corpo, a você sentir o quanto você é amplo, o quanto você pode alcançar uma clareza, um conhecimento, uma consciência que a mente humana sequer pode imaginar. Isso é autoconhecimento, essa é a transformação. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de seguir o canal para receber mais vídeos, mais aulas como essa. E eu estou chamando esse vídeo de aula porque vai ser um pouquinho mais extenso, mas eu garanto a você que se você ficar aqui comigo, você vai virar algumas chaves nessa jornada de expansão de consciência, de autoconhecimento, de descoberta de quem você é e do que você precisa fazer para avançar nessa jornada e mudar aquilo que você deseja na sua vida. Todo o processo de transformação interior, ele é movido muitas vezes, inicialmente, por um desejo de mudar a sua realidade à sua volta. E não existe erro nisso, não existe nada que impeça você de utilizar esse motivo, de utilizar essa vontade, esse desejo, porque foi assim que aconteceu comigo. Né? Há mais ou menos 4 anos atrás, eu buscava conhecimento, buscava em livros, em vídeos, informações para mudar de realidade. O que eu precisava fazer? Mudar um comportamento? O que eu preciso aprender para mudar minha vida? E a transformação veio muito mais do que uma mudança na realidade. Mas se você busca qualquer tipo de mudança, a aula de hoje é para você. Então, se você está com ansiedade, se você está, de certo modo, já de saco cheio de ouvir conteúdos sobre lei da atração, autoconhecimento, esses assuntos que acabam criando várias ramificações, tudo nos levam a nos compreender, a compreender a nossa mente, a compreender esse sistema, o qual a gente utiliza, essa máquina gloriosa que a gente utiliza para criar a nossa realidade, viver as nossas experiências. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer para você 3 pontos essenciais. E essa aula de hoje faz parte da minha consultoria, uma consultoria individual online, chamada O Reflexo. Se você busca esse direcionamento mais apurado, mais individual, um direcionamento realmente mais próximo de alguém que já passou por certas fases, certos processos de autoconhecimento, no link aqui abaixo vai estar disponível para você ter mais informações sobre essa consultoria individual. Mas essa já é uma aula completa sobre os primeiros passos, ou sobre o que você precisa entender para começar a mudar algo e ter uma mudança real na sua vida, não somente mais uma informação. Um dos mentores que eu utilizo com muita referência é Eckhart Tolle, autor do livro Poder do Agora, O Despertar de uma Nova Consciência, um Novo Mundo. E eu gosto muito dos livros dele porque ele já no início fala que ele não está ali para trazer mais informações, para você ter apenas mais um conhecimento, mas para causar uma mudança na consciência.
ou seja, é uma mudança muito mais profunda. E talvez essa seja também um dos meus maiores objetivos hoje na produção e compartilhando esse conteúdo para você. Por que a minha consultoria se chama O Reflexo? Porque a sua realidade é aquilo que você vivencia, aquilo que você experiencia, aquilo que você consegue ver, os significados que você projeta sobre a sua realidade. Tudo isso é reflexo de quem você acredita ser. Talvez você já ouviu que tudo que você vive ou a vida que você está vivendo é reflexo daquilo que você é. Mas existe um nível mais profundo para entendermos isso. Aquilo que você está experienciando, a realidade o qual você está percebendo, ou seja, o significado que você dá para cada experiência é reflexo daquilo que você acredita ser. É reflexo dessa crença base. Quando você acredita ser certa pessoa, quando você acredita ser essa pessoa que você se vê hoje, a autoimagem que você alimenta, é a partir dessa crença que então você passa a tornar-se essa pessoa que cria a realidade. Em muitos estudos, em muito programa de desenvolvimento pessoal, se fala em mudar comportamentos, hábitos. Se fala em você desenvolver uma disciplina, fala-se em você mudar algo nesse nível, que é o nível superficial ainda, que é o nível das ações, que é o nível dos movimentos. Mas aí você acaba criando uma resistência interna. Por quê? Porque você tem uma base de compreensão de quem você é hoje, da crença daquilo que você é e de quem você está sendo devido a essa crença, que vai contra esses exercícios, que vai contra esses hábitos, que vai contra um comportamento que você quer copiar de outra pessoa que tem o resultado que você queria ter. E isso cria apenas mais um ciclo de resistência, de dor. Você acaba resistindo novamente às emoções e às percepções que você está criando e gerando internamente. Você resiste aos pensamentos, você resiste aos seus hábitos de hoje. Isso não é saudável. Isso não é nada prazeroso para você. E isso acontece justamente porque você está trabalhando no nível da superficialidade, tentando mudar um hábito, tentando mudar um comportamento, tentando mudar até mesmo aquilo que você pensa, sem mudar a consciência que está por trás disso. Sem você trazer a sua atenção, o seu olhar para a base das suas crenças. E isso você pode estar trabalhando e você pode passar uma vida inteira tentando mudar a sua mentalidade, tentando mudar os seus hábitos, tentando vencer os seus vícios, mas ainda assim criar muito sofrimento para si. Por isso que o primeiro ponto que você precisa entender é: a sua realidade é reflexo daquilo que você acredita ser. E esse acreditar está no nível da sua mente, está no nível dos seus pensamentos, está no nível das suas emoções. E aqui nós estamos trabalhando, e justamente essa aula, esse vídeo, é para você descobrir que existem níveis e estágios, dimensões de consciência, que de nada adianta você estar trabalhando para mudar a sua vida, mudar até mesmo a sua realidade no nível do pensamento. Porque mudar no nível do pensamento é o mesmo que você apenas trocar de casa, mas levar as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, os mesmos significados para uma nova casa. É como você trocar de relacionamento, mas você continuar ainda com o mesmo sentimento de falta, de escassez, de desatenção. É como você mudar a sua conta bancária e você, em menos de uma semana, perceber que aquilo não era realmente aquilo que você precisava. Embora tudo isso faça parte de uma realidade completa, plena, mas sem antes você mudar o significado, a autoimagem daquilo que você é para você, ou seja, antes de você mudar quem você acredita ser, todas essas mudanças elas vão trazer apenas benefícios ou resultados momentâneos. Satisfações muito
rápidas que você vai perder logo assim que tem o resultado. E aí parece que é um momento onde você percebe que está naquela metáfora de Nietzsche, né? Que a vida é a ânsia de possuir é a ânsia de desejar e o tédio de possuir. E na verdade não é isso. Quando vivemos sem presença, quando estamos vivendo de um nível de consciência preso no condicionamento da nossa mente, aí sim, a impressão é que a vida é um ciclo sem fim. Um ciclo de você desejar o próximo momento, quando chegar esse momento, você criar o tédio por pertencer e por viver aquele momento, e mais à frente você desejar novamente algo novo, e esse é o ciclo que a própria mente retroalimenta sem nós mesmos perceber. O primeiro ponto essencial, então, anote aí, é você dedicar tempo, dedicar atenção, dedicar energia, dedicar estudo a você mudar essa autoimagem, ampliar, melhor dizendo, a visão que você tem sobre você. Ampliar porque todo o processo de autoconhecimento e de mudança de consciência e, por fim, a forma mais profunda de você buscar a mudança em sua realidade é uma desconstrução. É um romper com o conhecido. É você passar a não se ver apenas como aquela pessoa que possui uma história, mas você começar agora a desenvolver, a se abrir para gerar essa consciência do observador. Observador silencioso, da percepção clara, da percepção que está antes de isso ou aquilo. Aquela percepção que você apenas já reconhece, já sabe que algo mudou. E não aquelas definições e conteúdos e afirmações e conceitos gerados de forma tão automática pela própria mente. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é entendermos o que impede você de mudar essa imagem. Se o maior condicionamento humano, né, o primeiro ponto é você entender o que está no núcleo do condicionamento humano. E você já entendeu, você já está percebendo que é a visão que você carrega sobre si. A imagem que você foi alimentando desde da infância sobre quem você é. O segundo grande ponto é entender por que é tão difícil rompermos e mudarmos essa autoimagem. Por que é tão difícil mudar aquilo que acreditamos ser? E com isso mudar aquilo que somos realmente. E com isso mudar com mais facilidade os hábitos, os pensamentos, nossas ações, daquilo que verdadeiramente é o último estágio da nossa realidade, que é a ação, que é os atos, que é aquilo que estamos fazendo nessa realidade material. Por que é tão difícil mudar essa imagem? E a forma mais direta e mais simples de entendermos isso é porque hoje as duas maiores ferramentas que você utiliza para entender a realidade, elas estão condicionadas a essa falsa imagem, a essa falsa visão, a essa distorção que paira na mente da maioria das pessoas. As duas maiores ferramentas que temos e que aprendemos a viver e experienciando a realidade, né, através dessas duas ferramentas é o pensamento e as emoções. O pensamento é tudo o que você está vivendo. Por incrível que pareça, não precisaríamos viver pensando continuamente sobre a realidade. Esse momento ele não cabe um pensamento, porque se você está pensando sobre esse momento, você não está nesse momento. Você está criando um rótulo, um filtro que traz lá do passado uma ideia, um conceito, um significado sobre esse agora. Esse agora ele não requer um pensamento. Você estar presente no aqui e agora não é sobre você pensar sobre o agora. É sobre você silenciar os pensamentos e perceber que o agora é o único momento real onde a vida acontece. E a partir dessa conexão com o agora é que você acaba ganhando muita energia para mudar aquilo que você quer em você. Agora, por que existe então essa grande dificuldade? O que nos impede de mudar essa autoimagem? A identificação, a
apenas com esse movimento chamado pensamento e emoções. Uma emoção nada mais é a energia dos seus pensamentos refletida no corpo. É como quando alguém lhe informa que você precisa fazer algo desconhecido, que você nunca fez. Sabe aquele momento onde, quando estamos na escola, né, ou na faculdade, e o professor chama para a gente ir lá na frente fazer uma apresentação e aquilo é desconfortável para a gente? Naquele momento, a sua mente cria medo, pavor de o que os outros vão pensar, o que eles vão falar, eu não vou conseguir me sair bem. E muitas pessoas, eu já tive esse pavor de, né, se deslocar e colocar num ponto de destaque e falar para mais pessoas. E junto com aquele pensamento e medo e projeções sobre o que vai acontecer, criado por essa autoimagem que a gente alimenta de forma tão automática e inconsciente, vem junto um frio na barriga. Vem junto um desconforto que você sente no corpo. Essa é a emoção. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas, ou grande parte da humanidade ainda, vive preso nessa dimensão de experiência com a realidade, onde um pensamento, onde um estímulo externo gera vários pensamentos de forma muito automática que não conseguem controlar. E, obviamente, não é possível controlar um pensamento. É sim possível você deixar de dar energia a ele e deixar ele se dissipar e perceber que ele não é a realidade. Mas a maioria das pessoas, como eu estava falando, elas acabam fazendo desse pensamento a realidade. Acabam antecipando acontecimentos, acabam criando medos, acabam ficando presos em traumas, em acontecimentos do passado, em trazendo acontecimentos do passado para o agora e com isso gerando essa energia que retroalimenta emoções. Essa descarga de energia criada pela nossa própria mente é a forma com qual a gente aprendeu a experienciar a vida, experienciar a felicidade, experienciar a tristeza, experienciar a dor, experienciar todas as emoções que a gente já experimentou, que você já experimenta. A questão é que a verdadeira transformação está além desse momento. A verdadeira experiência de liberdade, de completude, de poder, de sentir realmente a energia da vida está além desse movimento. E para sair dessa dependência ou para deixar de você ser refém dessas duas ferramentas chamadas pensamento e emoção, você precisa entender que é o seu pensamento que mantém essa autoimagem mais do que automática sobre quem você é. Não é possível você ter o conhecimento direto sobre o que realmente somos ou o que você é em essência. Mas é possível, avançando no processo, na jornada de auto se conhecer, você ir reconhecendo o que você não é. Então, o que está impedindo você de mudar essa autoimagem é a identificação com os próprios pensamentos. Mas por que existe essa identificação com os próprios pensamentos? E por que a gente utiliza, então, passa a acreditar que só os pensamentos é que são a realidade? A gente não percebe, a gente não sabe, você não tem como saber e ter certeza disso. E muitas vezes você acreditar no que eu estou falando é apenas mais uma crença, e não esse é o meu objetivo aqui. Mas não há como sabermos que existe uma realidade mais límpida, mas claro, uma percepção mais real de você realmente estar no agora, se sentir e perceber o quão é único a sua existência. Não há como você ter esse conhecimento. Há sim o momento de desvendar. Há aquele momento em que a venda sai da frente dos nossos olhos. É aquele momento do despertar quando você acorda e mesmo que de início você tenha breves espasmos apenas, né? Uma breve visão de que existe algo. Você tem apenas um insight de que, opa, então não é só os pensamentos. Os pensamentos, então, estão criando uma tela na minha mente. E é isso que está acontecendo continuamente, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. E é justamente por isso que muitas pessoas passam trabalhos, né, têm dificuldades até mesmo para dormir. Porque a mente não para. E hoje, né, no atual momento em qual estamos vivendo, tecnológico, com informação, piscar de olhos, você tem
notícias, informações, conteúdos demais, na verdade, em excesso, torna-se mais difícil ainda você parar, reduzir o fluxo de pensamento e aprender a tirar a sua atenção da sua própria mente e trazer para a realidade. Mas eu já vou passar já para você uma técnica ou uma forma de você já começar a tirar a sua atenção daquilo que não importa e você trazer para o seu centro. E com isso, né, ir avançando nesse processo. Mas antes eu quero falar do terceiro ponto, que já está conectado a tudo isso que estamos aprendendo aqui. O primeiro ponto, então, é você entender o que está no núcleo do condicionamento humano e é a visão que você tem sobre si. O segundo ponto é entender o porquê que é tão difícil trocar essa autoimagem e mudar a autoimagem. Não estou dizendo apenas para você mudar agora, seguir os hábitos de uma pessoa que você quer se tornar, né? Ou alguém que você deseja ser semelhante. E apenas imitar a pessoa, imitar os hábitos, não é isso. É mudar realmente a sua autoimagem desse nível superficial dos pensamentos para a sua essência, para a sua verdade. E o que impede realmente é a identificação com pensamentos e emoções. Muitas práticas de meditação ajudam a esse processo, obviamente, mas você precisa entender, e aqui eu já vou rapidamente explicar, do que se trata a meditação. Meditar nada mais é do que você trazer a sua atenção para o que está passando em sua mente. Não é sobre mudar pensamento, não é sobre mudar emoção, não é sobre você mudar o seu estado interno. Não pense em buscar mudança. Pense em trazer consciência. E consciência nada mais é do que você saber, ter a percepção, ter a clareza. Opa, é isso que eu estou pensando. É por isso que a maioria das meditações é aconselhado você fechar os seus olhos para você se concentrar cada vez mais nos pensamentos que passam em sua mente. Mas o grande objetivo da meditação é você estar ciente, consciente de que os pensamentos são apenas pensamentos. E a cada momento, né, a cada prática, a cada exercício que você faz, você trazer consciência para os seus pensamentos é apenas você reconhecer, opa, são só pensamentos. Hoje eu pratico a meditação de forma acordado, fazendo funções, lavando uma louça, fazendo qualquer atividade. Porque meditar é você estar cônscio, como já dizia Krishnamurti, daquilo que está passando em seus pensamentos. E perceber que aquilo são apenas imagens. E que não são a realidade em si. Mas até você chegar a um nível de perceber com mais facilidade que pensamentos e emoções são apenas um movimento que, na maioria das vezes, não está sob seu controle e não é você verdadeiramente que controla, até esse momento fazer algumas práticas, obviamente, se concentrando em um local silencioso, com os olhos fechados, pode ajudar muito. O terceiro ponto que eu quero trazer para você hoje. O que fazer? O que fazer? O que você precisa fazer, então, para avançar nessa jornada? O que você precisa fazer para se permitir esse processo de despertar? Aproveitar essa energia, aproveitar a luz que está hoje, né, mais forte para os seres humanos aqui na Terra. Aproveitar essa oportunidade que você está tendo, essa facilidade de informações, como num vídeo como esse, que está chegando para você, que não deixa de ser uma forma de clareza, de luz. O que você precisa fazer, então? Ou melhor, o que você precisa deixar de fazer? Isso porque a desconstrução, a conexão com o autoconhecimento, ou virar a grande chave e agora fazer da sua jornada uma jornada de aprendizado, de mudança interior, de trazer essa humildade para dentro, de você realmente ser humilde no sentido de eu não sei nada sobre a vida e sobre mim mesmo. Tudo que eu sei são conceitos, informações, ideias prontas, que mantêm o meu pensamento girando, muitas vezes, sem um destino claro. Muitas vezes, sem realmente ter um centro de referência interno.
E é assim que a gente nos torna também alienados, né? Alienados é uma pessoa que fica à deriva, que é muito suscetível a ideias de outras pessoas, é suscetível ao que o mundo está apresentando. A manipulação que existe na sociedade, em todos os sistemas de crenças que pairam em nossa própria mente. O que você precisa fazer é aceitar o processo. Você precisa aceitar essa jornada, que nada mais é uma jornada de desconstrução. Você precisa parar, reduzir a velocidade, sair do modo automático. Você precisa apenas reconhecer que você não é uma máquina que precisa estar o tempo todo em movimento. E, na verdade, muito do que o ser humano precisa para avançar nesse processo de auto-reconhecimento do que realmente é, avançar nesse processo de ter consciência de suas ações e ter consciência do poder que temos de mudar aquilo que desejamos, é, na verdade, aceitar o fluxo natural da vida. Por que essa palavra aceitação você vai ouvir muito na jornada de autoconhecimento e expansão de consciência? Porque a vida inteira a gente aprendeu a resistir, a não aceitar, a ir contra, a combater tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que desejamos. Mas poucas vezes você ouviu, talvez, a palavra aceitação interior como ferramenta para mudar aquilo que realmente somos, ou mudar de forma profunda a sua realidade. E esse foi um dos maiores ensinamentos do grande mestre Jesus. E ele mesmo provou com a sua própria jornada que a aceitação interior é o caminho para mudar e transformar de forma muito profunda aquilo que somos e nos conectar à grandeza, potencialidade que todos nós temos. Por isso que, se você quer começar, e agora vai já chegando ao fim desse vídeo, eu quero trazer para você um rápido exercício para você já colocar em prática todo esse roteiro que a gente acabou de ver aqui, esses 3 pontos, para você começar a perceber melhor aonde está a sua atenção, porque onde está a sua atenção, ali está o seu poder de transformação, ali está o ponto essencial que está gerando as experiências, que está fazendo com que você tenha mais autodomínio ou fazendo com que você apenas seja uma pessoa reativa, compulsiva, que está apenas reagindo. Está naquele ciclo vicioso de prazer e dor, buscando o prazer para sanar a dor, recusando a dor e, com isso, buscando cada vez mais o prazer, as formas automáticas, os vícios, os condicionamentos que nos mantêm distantes de nós mesmos. Todos nós temos grande capacidade de armazenar energia e todos nós temos uma energia infinita para transformar aquilo que desejamos. Mas precisamos entender que primeiro precisa ser alterado em nós. E a maioria das pessoas percebem, e esse é um fato, que não possuem energia para mudar aquilo que desejam em si. Elas se sentem escassas e não têm realmente ânimo, vontade, entusiasmo para mudar um hábito, para deixar de se alimentar errado, para fazer exercício físico, para buscar conhecimento, para começar a ler um livro. A maioria das pessoas não tem essa energia. E aqui eu vou dar um motivo para você do porquê que elas não têm essa energia. Existem 2 tipos de atenção que a gente pode direcionar para a nossa vida. Existe o círculo de preocupação e existe o círculo de consciência. Ou melhor, existe o círculo de preocupação e o círculo efetivo, o círculo dos princípios, o círculo daquilo que realmente está sob o seu controle. O círculo de preocupação é quando a sua mente está preocupada sempre com o futuro, é quando você ainda sofre por acontecimentos do passado. Círculo de preocupação nada mais é você preocupado com o que a outra pessoa está pensando. Círculo de preocupação nada mais é você preocupado com a política, com a economia. Os seus pensamentos eles estão sempre pensando em algo que está fora do seu domínio, está fora das suas ações, está fora daquilo que você sente,
daquilo que você pode agir. Esse é o círculo de preocupação. E a maioria das pessoas pairam a sua atenção nesse círculo. E sem perceber, quando a gente está pensando na economia, não está no meu controle, na política, não está no meu controle, nas notícias, não está no meu controle, mesmo que sejam notícias da sua cidade, do seu bairro. Quando você está preocupado com a vida da outra pessoa, é o círculo de preocupação. Mesmo que essa outra pessoa seja um parente seu, seja a pessoa muito próxima a você que realmente lhe traz preocupação. Mas tudo isso é o sistema de pensamento limitado do ego trabalhando contra você. E você já vai entender o porquê. Porque cada pensamento que você gera é uma energia que você dissipa. E quando você está pensando em coisas que não estão sob o seu domínio, a sua energia está para vários pontos. Ou seja, você não está no agora. A sua atenção, a sua consciência, ou seja, a sua energia não está no aqui e agora e não está em você. É por isso que falta energia para você mudar aquilo que você deseja, seja um hábito, seja um pensamento, seja qualquer coisa em sua vida. Pessoas que pensam e que realmente querem transformar a sua realidade e transformar a si mesmo, concentram-se a sua atenção no círculo de influência e não no círculo de preocupação. O círculo de influência é justamente apenas aquilo que você pode mudar. Aonde está a sua atenção? Nos seus hábitos. Aonde está a sua atenção? Em estudar aquilo que você é. Onde está a sua atenção? Em perceber como você está se sentindo. Então, quem se concentra no círculo de influência não acorda logo cedo pensando em notícias, preocupado com a vida do outro, ou preocupado em situações, em coisas que não estão no agora. Quem está concentrado no círculo de influência, pensa primeiro em si. Traz a sua atenção para o que está sentindo. Reconhece que o ponto mais essencial é como você realmente está. Então, traz consciência para o que você sente, faz uma respiração consciente. Traz atenção para os seus atos, para os seus hábitos, se organiza e realmente reconhece o que está no seu controle ou o que está na sua capacidade de mudar. E a partir desse pequeno exercício que você começa a perceber o quanto de energia você está gastando com coisas que você não pode mudar, que apenas estão sugando a sua energia. Uma preocupação, o próprio nome já diz, você está preocupado, sempre preocupado, mas não está realmente ocupado com o que importa. Está apenas ocupando a sua mente, ocupando a sua energia, ocupando o campo da sua consciência com assuntos, com notícias, com fatos que para o seu eu de hoje parecem ser muito importantes. Mas lembre-se dos 3 pontos que estudamos aqui hoje. Aquilo que você acredita ser está tomando toda a sua energia. E por você acreditar ser alguém muito limitado, apenas uma pessoa que possui uma história e essa pessoa que possui um passado, que possui os traumas, que possui as crenças, é a partir daí que você acaba se tornando uma pessoa muito limitada também em suas ações e perdendo seu tempo, sua atenção na busca por prazer para fugir da dor. É aí que você perde o seu verdadeiro poder. Então, faça esse breve exercício e coloque em prática, em perceber se a sua atenção está mais no círculo de preocupação, naquilo que você não pode mudar, ou no círculo de influência, naquilo que você pode, em você, na sua vida. Porque é quando você concentra a sua atenção no círculo de influência, naquilo que você pode influenciar, que você também torna-se uma pessoa mais influenciável, que você consegue influenciar as pessoas que estão à sua volta. Porque para influenciar alguém, seja a pessoa que mora com você, seja um amigo que trabalha com você, primeiro, você precisa mudar a si mesmo. E a forma mais eficaz de influenciar alguém não é através de palavras, não é através daquilo que você, mesmo que dê uma ordem para a pessoa, é através do seu exemplo. Por isso que se a sua atenção está no círculo de influência, você só pode influenciar a si mesmo. Contrapartida, você influencia aqueles que estão à sua volta através dos seus atos, através daquilo que você é.
Espero que essa aula tenha lhe ajudado e possa contribuir muito com a sua jornada de expansão de consciência. Deixo novamente o convite para você que já me acompanha, para você que está talvez me conhecendo hoje, um link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição para você ter acesso a conteúdos e talvez a um treinamento mais individual, através de uma consultoria, através de algum curso que esteja disponível nesse link abaixo, para você avançar nessa jornada de autoconhecimento, de transformação de consciência, de expandir para quem você realmente é. Agradeço e honro a sua atenção, sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Vamos fazer uma excelente reflexão a partir desse conteúdo, a partir dessa aula, que para mim foi realmente uma grande virada de chave. Compreender pontos essenciais que precisamos sim trazer nossa atenção se queremos uma verdadeira mudança. Uma mudança profunda na nossa realidade, na nossa vida, na nossa jornada. Vamos juntos nessa transformação. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.